Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Você sabia que nós somos influenciados a todo momento? Por mais que muita gente discorde, a ciência comprova que nós somos influenciados desde a nossa infância até a vida adulta. Pelo meio onde estamos, pelo que assistimos, pelo que consumimos, inclusive pelas séries, filmes e novelas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso com ela, que é influenciadora, mas também é jornalista, educadora financeira, Patrícia Lages. Paty, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você conseguir deixar aqui os seus comentários e também para você ficar ligado nos próximos episódios, tá bom? Tudo bem, Paty? Tudo, Carol, e você? Tudo jóia? Também, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Paty, você hoje é educadora financeira, você é jornalista, você é influenciadora, mas você também já foi influenciada no passado, né? E na sua história teve aí alguns aspectos financeiramente que você passou por turbulências. Queria saber mais da sua história antes da gente chegar aí nas séries e novelas e tudo mais. Muito bom. É engraçado, né, que hoje influenciador virou profissão, né? Sim, é sonho de muita criança se tornar um influenciador, né? É engraçado, né? Porque como as coisas mudam, mas o comportamento humano não muda, né? A gente vê muito isso nas séries que a gente vai falar sobre, mas essa questão da influência, às vezes a gente fala, né? Ah, eu já fui muito influenciado, eu já me deixei influenciar muito, mas a verdade é que a gente é influenciado todo dia, né? A todo momento por alguma coisa. E a gente não se dá conta, a gente não percebe. Então, assim, a minha história é bastante ligada a essa questão da influência em si, porque como todo mundo, a gente tem boas influências e más influências, né? E a gente não tem muita noção de que a gente não escolhe, a gente não faz, assim, uma opção muito consciente daquilo que a gente vai permitir que nos influencie. São coisas que vão acontecendo e a gente, de fato, não percebe. Né? Então, lá na minha infância, por exemplo, eu tive a influência financeira, né? Já que é o meu assunto, né? Eu sou educadora financeira, mas eu tive uma influência financeira muito positiva que foi o meu avô. Então, a maneira como ele cuidava do dinheiro, a maneira como ele ensinava a gente a usar melhor o dinheiro, a fazer boas escolhas, né? Ele é o que todo mundo chama de mão de vaca, né? As pessoas diziam muito que ele era muito mão de vaca, assim, muito controlador. Mas era também o que havia influenciado a vida dele. Então, meu avô é daquela história de muito imigrante, né? Vem para o Brasil fugindo da guerra, então você chega da guerra, você não está no seu país, você não tem direito a nada, as leis não são para você. Da onde que seu avô veio? Meu avô veio de Portugal. Tá. Então, para ele ainda foi mais fácil, digamos assim, do que para outros imigrantes, porque o idioma era o mesmo, né? Então, mas você chega aqui, você não tem documento, você não abre uma conta em banco, você não consegue um empréstimo, você não é um cidadão. E então, para mim, isso foi positivo, porque ele sempre dizia, olha, você não precisa depender de governo, porque eu não podia depender do governo não sendo brasileiro, e eu me virei. Então, eu acho que isso foi uma influência boa, assim, de aprender na prática. Você não precisa depender de ninguém, você, com o seu trabalho, você pode construir. E não era falar, porque foi o que ele fez. Ele chegou aqui sem nada mesmo, né? Tanto de condições financeiras como de amizade, de familiar, não tinha ninguém, né? Então eu vi ali através da influência dele que você podia conquistar coisas através do seu trabalho, que se você utilizasse bem o seu dinheiro, você não ia depender do dinheiro do Estado, do dinheiro da família, porque a família não tinha, você não ia depender do dinheiro dos outros, de empréstimo, você ia depender de si mesmo. Então, eu via nele isso. Só que com o passar do tempo, né, o mundo mudou muito. Se você for pensar como era o mundo 40 anos atrás, 30 anos atrás, parece que você está falando assim, né, de
muito mais tempo, né? Então as influências foram mudando, tanto que hoje você chegou à profissão de influenciador, uma coisa inimaginável, né? Sim. E aí você vai recebendo outras influências. E eu acho que hoje, na questão financeira, é muito forte como as pessoas administram o seu dinheiro pela influência. Então, eu vou comprar uma roupa porque eu vi alguém usando. Não é porque ela fica bem em mim, porque essa cor me favorece, porque eu gosto desse modelo. Não, é porque alguém estava usando. É porque a cor do momento é o pink. Aí daqui a pouco a cor do momento não é mais o pink. Não importa se aquela cor fica bem em você ou não, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Totalmente. Porque às vezes ela nem quer entrar nessa onda, mas ela consome tanto aquilo que realmente fica armazenado no subconsciente da pessoa e ela começa a ter atitudes ligadas àquilo, né? Você fica fora. Né? Você vê que a influência, ela tem essa coisa de te deixar dentro de um grupo, né? Ela te insere em um grupo se você assume aquela influência e se você passa a falar daquela maneira, se vestir daquela maneira, agir de uma determinada maneira, ou você fica totalmente fora, né? A pessoa te olha e fala, meu Deus, é um ET, quem é essa criatura? Então, eu acho que a influência hoje, apesar de que ela sempre existiu, e a gente vê muito isso nas séries, né? Coisas que influenciavam aquelas culturas, aquelas pessoas naquele momento, você consegue entender o porquê aquilo falava tão forte, né? Então, isso sempre existiu, mas eu vejo que hoje a influência, ela pesa muito mais pra gente, né? Ok. E, Paty, durante a sua trajetória profissional, teve um momento que você atuava 100% como jornalista e tudo mais, e você decidiu abrir o seu negócio, né? E aí foi nesse momento que você teve uma mudança na sua carreira. Foi um tropeço. Foi um desastre. Na verdade, assim, você vê, né, o que é o poder da influência, porque eu estava trabalhando com comunicação, eu ganhava bem e de tanto as pessoas falarem, né? Há tanto tempo você faz a mesma coisa. E nossa, você poderia fazer várias outras coisas diferentes e você não cansa e tal. E eu tava feliz com o meu trabalho, né? Porque apesar de... Eu fazia revistas na época, né? Foi até um ponto alto, assim, das revistas. E eu fazia revistas diferentes e eu estava sempre lidando com pessoas diferentes, né? A área da comunicação te traz muito isso, né? De você conhecer muita gente e tal. Mas até pelas pessoas falarem, nossa, mas você ainda está fazendo isso? Eu trabalhava, tinha 6 anos, né, na mesma empresa e na época que eu comecei a minha carreira, 6 anos não era nada. Quando você falava assim, eu trabalho aqui há 5 anos, 6 anos, nossa, você é novo. E depois de passado um período, né, 5, 6 anos era muito tempo, né? Hoje eu vejo que as pessoas falam, nossa, já faz 6 meses que eu estou nesta empresa. Você diz, oi, meses? Como assim? Parece que você está falando 60 anos, né? Então, o próprio tempo teve uma mudança muito grande de percepção. Então, para mim, que estava ali 5, 6 anos naquela empresa, era uma multinacional, então eu trabalhava aqui no Brasil, eu trabalhava na Argentina, viajava bastante, sempre gostei muito de viajar, mas as pessoas, assim, com quem eu encontrava esporadicamente, elas falavam, nossa, você ainda tá lá? Como se eu tivesse atrasada, como se eu tivesse parado no tempo, sabe? Como se fosse algo ruim, né? Era uma coisa meio negativa, assim. E eu tava bem, eu tava feliz naquilo, mas de tanto ouvir, né? Nossa, mas você não cansa, nossa, mas é a mesma coisa, nossa, você ainda faz revistas e tal. E eu comecei a sentir um pouco daquela pressão de que eu precisava dar um passo além, né? Então, qualquer coisa que acontecia, eu achava que era porque eu tinha que trocar de trabalho, que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu quis mudar de áreas totalmente, né? Eu sempre tinha trabalhado com comunicação e resolvi abrir um negócio. Eu sempre, né, tinha tido o sonho de ter o meu negócio. E assim,
eu abri um negócio por todas as razões erradas. Porque a gente fala assim, eu não quero ter chefe. Você esquece que todos os seus clientes são teus chefes, com poderes de te demitir a qualquer momento, porque vai pro concorrente e você tá demitido. Eu achava que eu ia trabalhar menos, né? Só que não, né? Coitada. Eu achava assim, não, eu vou botar gente pra trabalhar pra mim, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu vou ter muito mais tempo pra mim, eu tiro férias a hora que eu quiser, assim, todos os motivos errados, né? Isso 20 e poucos anos atrás, foi no ano 2000. E aí, não tinha experiência, né? Porque se você parar pra pensar, a gente estuda pra trabalhar pra empresa de alguém. Você não tem um ensino ainda, até hoje, você não tem um ensino voltado a te ensinar a gerir o seu próprio negócio, a criar a sua renda, a fazer do seu talento, né, o seu ganha-pão. Não, você vai estudar para trabalhar para alguém, Exato. Na empresa de alguém, fazendo o que alguém manda. Então, quando eu me vi ali, né, a empresa era minha, as decisões eram minhas, o meu horário eu que tinha que gerenciar, não tinha ninguém para dizer, Patrícia, faz isso. Olha, agora para de fazer isso para fazer aquilo. Agora, amanhã você vai viajar porque você tem isso, isso, isso. Eu não tinha mais aquilo. Era uma página em branco e toda aquela influência do faça isso, faça aquilo, zerou. Então, eu não sabia trabalhar sem ter aquela referência, sem ter alguém me falando o que eu tinha que fazer. E eu não tinha essa percepção. Então, para você ver que é uma coisa muito inconsciente, né? Sim. Não, tudo vai acontecer assim, vai ser essa... Não vai. Se você não fizer, a coisa não se faz sozinha, né? Então, aí que eu percebi que eu não tinha o conhecimento financeiro que eu achava que eu tinha. Porque uma coisa é você ter um pagamento depositado na sua conta no dia X. Outra coisa é você empreender no seu negócio sem saber nem quanto e nem quando. E nem se você vai ganhar dinheiro. E com várias pessoas dependendo dessa rentabilidade, né, para receber os próprios salários, né? Então tem esse peso da responsabilidade extra, né? Porque não é só mais você, a sua carreira. É você também influenciando a vida de outras pessoas, inclusive financeiramente. Porque se você não lucra o suficiente... Como você vai remunerar aquelas pessoas, né? Então, a minha visão mudou totalmente de ângulo, né? Eu, como funcionária, eu achava que a empresa sempre podia pagar mais, eu achava sempre que o dono da empresa podia fazer mais, né? Esse pensamento que muitas vezes a gente tem. E quando eu fui para o outro lado do balcão, né? Eu falei, gente, não é que a gente não quer... É que muitas vezes aquilo que a gente pensa que vai dar certo, não dá. Aquilo que a gente pensa que vai lucrar, não lucra. Então, eu já comecei a ver, né, as coisas de uma maneira totalmente diferente, a pensar, a mudar o meu pensamento. E a mudança de pensamento é a mais difícil que tem, né? Você muda de ambiente, você muda o seu cabelo, você muda a tua casa, mas mudar a parte de dentro... É muito difícil, porque como é essa coisa que você falou, né? É inconsciente a forma como a gente se deixa influenciar. Para mim, pelo menos, eu custei muito a entender por que eu agia daquela maneira, por que eu fazia as coisas como eu fazia, no momento em que eu fazia, por que dava errado uma determinada coisa que na minha cabeça ia dar extremamente certo, porque para outra pessoa deu. Então, até você tirar aquelas influências anteriores, né? Desconstruir os conceitos errados que você tinha para construir conceitos novos, leva tempo, né? Sim. E aí você decidiu, quando você viu que, enfim, não foi como você esperava, você decidiu mudar. O começo não foi uma escolha, porque o que aconteceu? Esse meu negócio que eu abri, que eu não sabia lidar, que eu estava totalmente despreparada, obviamente ele deu muito errado. Então eu fiquei com uma dívida muito grande. Lá atrás, né, que eu falei que tinha tido uma influência positiva na questão financeira, né, com o exemplo do meu avô, eu nunca tinha devido a ninguém. Logicamente que você ali, né, nova,
faz umas bobeirinhas ali com o teu dinheiro, mas nada assim grave, né? Nada que no mês seguinte você apertando o cinto, você não conseguisse ali, né, remediar. Então aquelas coisas normais, gastei um pouco mais, não devia ter comprado aquela roupa, coisas pequenas. Mas quando isso aconteceu com o meu negócio, eu adquiri uma dívida muito grande, porque eu comecei a não lucrar o suficiente para pagar funcionário, fornecedor, aluguel. Eu tinha uma loja, né? Eu tinha um comércio dentro de um shopping. Então, você dentro do shopping não é só o aluguel da loja, você tem um condomínio, você tem fundo de reserva, você tem fundo de promoção. É muito gasto, né? E eu não lucrava o suficiente porque não sabia precificar produto, enfim, não sabia uma série de coisas. Então, para mim, quando eu me vi numa situação de endividamento que eu não conseguiria mais pagar, eu comecei a entender que eu ia ter que fazer todo o inverso. Como é que eu faço? Eu lá atrás tinha pensado, como é que eu faço para abrir um negócio? E aí eu estava 9 meses depois, apenas 9 meses depois, como é que se fecha um negócio? Então eu tive que aprender, eu estou falando isso do ano 2000, né? Isso já era 2001, né? Eu fiquei com a loja entre 2000 e 2001. E aí eu tive que pensar, sem internet, sem Google, né? Não tinha nada disso. E eu tinha que entender como é que você fecha uma empresa, como é que você paga todo tipo de dívida. Eu nem sabia todas as dívidas que eu tinha, né? Então depois eu fui ver que eu tinha dívida, protesto em cartório, eu tinha dívida de cheque especial, eu tinha dívida de cartão de crédito, eu tinha dívida trabalhista, eu tinha dívida de aluguel, eu tinha todos os tipos de dívida que existem na face da terra, eu tinha todas. Algumas que eu nem sabia. Protesto, por exemplo, eu nem sabia o que era. Né? Uma duplicata, por exemplo, que eu não tinha pago, ela é protestada, e aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 14 cartórios de protesto. O meu nome estava em todos os 14. Eu nem sabia que eles existiam. Não sabiam quantos eram e meu nome estava em todos. Então, eu falei, o que eu faço agora? E aí eu comecei a estudar como é que eu ia sair daquela situação. Tá. Né? E esse conhecimento que eu fui adquirindo, de como é que você paga uma duplicata vencida sem ter dinheiro? Como é que você levanta dinheiro? Como é que você negocia uma dívida? Então eu aprendi muita coisa com os meus problemas de dívida, né? Tanto na questão financeira mesmo, de o que é que eu tenho que fazer para pagar, quanto é essa taxa de juro, por que essa dívida subiu demais, tanto nessas questões práticas, quanto na questão emocional. Porque o endividado, o problema dele não é só a dívida é um dos, né? Mas isso te desencadeia uma série de outras questões, porque você se sente fracassado, as pessoas deixam muito claro que você é uma má pessoa, né? Como assim você está devendo? Como assim você não pagou tua funcionária, coitada, né? Os teus amigos somem, então você fica muito sozinho. É assim, a dívida parece uma doença infecto-contagiosa, porque as pessoas desaparecem. E essa acaba sendo uma influência também para a vida emocional da pessoa, né? Total. Porque você fica assim... as pessoas... Eu cheguei a dever $150 mil. Na época, boa parte da minha dívida era dolarizada. Então, $150 mil hoje é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tô tentando a gente se perde nos números, né? Se você fizer vezes 5, você já tem um número absurdo aí, né? Sim. Então, além de você ter aquela sensação de que eu fracassei, eu falhei. Eu falhei comigo, eu falhei com as pessoas que confiaram no meu trabalho, eu falhei com os meus fornecedores, o dia inteiro era gente cobrando. As pessoas desaparecem porque elas morrem de medo de você pedir dinheiro, de você, sabe? Enfim. E então você se sente muito mal. E você geralmente não tem cabeça para administrar aqueles problemas todos. Então, o problema, por mais que no meu caso fosse realmente muito grande,
na minha cabeça ele era maior. E você acaba se deixando influenciar pelo que as pessoas comentam a seu respeito. Então, às vezes, era assim, tipo, 6 e pouco da manhã, meu telefone já estava tocando. De gente falando que eu era uma irresponsável, que, olha, eu tenho conta para pagar e por tua causa eu não vou conseguir pagar porque você não me pagou. E, em vez de eu pensar, né, ok, isso é um problema? Mas sejamos práticos, como é que a gente resolve? Porque eu também não tinha pago, porque eu havia levado muito cano, muito calote, né? Mas quando a pessoa dizia que eu era irresponsável, que eu estava prejudicando as pessoas, eu pensava, de fato, eu sou muito irresponsável. Você como é que eu fui? aquilo. Tudo. Então, o meu dia já começava muito ruim. E aquilo não me deixava pensar, raciocinar de maneira prática. O que eu vou fazer? Tudo bem, aconteceu? Tá. Foi ruim? Foi péssimo. Mas não é para sempre, né? Nada é para sempre. E mais tarde, né? Eu consegui sair das dívidas, consegui pagar tudo. Eu me dei 1 ano para sair daquela situação. Eu falei, bom, já 9 meses eu me afundei tanto, eu vou me dar uma colher de chá, vou me dar 12 para sair dessa situação. E funcionou, deu certo. Eu criei um método de negociação, eu criei um método para administrar o pouco que eu tinha, porque eu não estava no zero. Eu estava muito abaixo do zero. Se eu tivesse no zero, ótimo, porque eu ganhava um era meu. Não, se eu ganhava um, ainda estava devendo muito. Sim. Então aquilo tirava o ânimo também. Você falava, para que eu vou trabalhar tanto se eu vou levar um século para pagar isso? Eu nunca nem tinha ganho esse dinheiro. Como é que eu vou pagar isso, né? Mas quando você coloca aquilo em perspectiva, né? Quando você começa a deixar de ligar para o que as pessoas falam e focar, porque aí eu comecei a pensar, tá bom, meus amigos sumiram todos, ótimo. Eu comecei a achar tudo ótimo. Sumiram, ótimo, pelo menos não fica, né, falando um monte de coisa sobre situações que eles não conhecem, que eles não sabem, né? Eles não podem me ajudar. Minha família não pode me ajudar. Ninguém tinha um dinheiro desse para dizer, tó, vai lá e paga, né? Depois a gente conversa. Não tinha essa possibilidade. Então eu comecei a falar, ok, tô sozinha. A melhor coisa que pode ter me acontecido nesse momento é ficar sozinha, ficar sem a influência de ninguém. Porque foi o momento que eu parei, que eu olhei pra dentro, que eu comecei a pensar e comecei a parar de olhar o que eu não tinha. Porque eu ficava assim, não tenho mais minha loja, não tenho mais meu negócio, não tenho mais o emprego que eu tinha antes, que era muito bom e que eu deixei as pessoas me fazerem acreditar que era ruim, que eu era explorada. Porque você veja, olha só, Carol, a gente tá falando de 22 anos atrás. 22 anos atrás eu ganhava 6 mil reais. Líquido, redondo. 6 mil reais depositado líquido. Okay. 22 anos atrás, 6 mil reais era muito dinheiro. Exato. Mesmo assim, eu deixei as pessoas me influenciarem, me colocarem contra a empresa que me pagava super bem, no emprego que eu gostava muito. E se você me perguntar por que você permitiu que isso acontecesse, não sei. Você estava infeliz no teu trabalho? Não. O seu trabalho era ruim? Não. O teu chefe era ruim? Não. É mais uma prova de como todos nós, estamos sujeitos a todo tipo de influência e a todo momento, porque eu acredito, você contando a história, que você não se deu conta de que você estava sendo influenciada. Não. Então aquelas palavras entraram e se transformaram futuramente em pensamentos para você tomar a tal decisão. Que levaram a atitudes que não eram minhas. Esse é o problema da influência, né? Porque a influência, ela começa de uma forma sutil. Sim. É uma sugestão, né? É como a gente vê, né, a ação do diabo nas séries. Ele nunca vai pegar a sua mão e vai fazer você tomar... Não. Ele vai sugerir. E é uma sugestão muito sutil, a ponto de você achar que aquele pensamento é seu. Então, quando eu saí do trabalho, eu achava que era uma decisão minha. E não era, não foi uma decisão minha. Lógico, fui eu que cheguei e disse, quero sair. Eu pedi demissão. Sim. Né? Mas, olhando, né, agora, assim, de cima,
eu vejo que foram aquelas sugestões, né? Ah, mas o teu chefe é folgado, porque... E eu amava viajar, né? Mas as pessoas, às vezes, falavam assim... Ah, Paty, você vai poder ir na festa do fulano de tal? Eu dizia, não sei se eu vou estar aqui, não sei se eu vou estar em Buenos Aires. Ah, mas você não controla nem a sua vida? Gente, isso é escravidão, isso não é trabalho. Quer dizer que teu chefe estala o dedo, aí você acorda em São Paulo e tem que dormir em Buenos Aires? Como assim? Ele não te respeita? E eu gostava daquilo, né? Mas, sabe, você vai deixando. Então, era uma sugestão de era Uma opinião de outro. E aí, aquilo vai formando um pensamento na sua cabeça e você fica assim, é mesmo, né? Quem ele pensa que ele é, de mandar em mim toda hora? E se eu não quero ir? Mas eu queria ir, né? Então, você vê que é uma coisa muito, muito maluca, Sim. né? E... Que confirma que foi mesmo o resultado de influências, né? E tudo é assim. Tudo é assim. Eu vejo que às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu não sou influenciável. É porque talvez você não tenha entendido o que é a influência. A influência não é alguém chegar e sentar e falar assim, olha, Carol, deixa eu falar uma coisa pra você. Verde não é tua cor, tá, querida? Verde não sei porque você botou essa blusa hoje. Não é assim que funciona. É assim, ai, Carol, então você tá de verde hoje. Eu gostei. Aí você fica, daqui a pouco você não tá usando mais. Entende? Então, são coisas mais sutis que a gente não vai percebendo, mas que influenciam grandemente, que fazem a gente tomar decisões que podem ser boas, mas que muitas vezes são ruins, porque ninguém sabe o que acontece do lado de cá. Né? As pessoas veem o exterior, mas dentro pode ser totalmente diferente, geralmente né? Sim, e quando a gente não tem essa consciência, nós somos ainda mais influenciados, porque quando a gente fala de influência, a influência negativa, ela se sobrepõe à positiva, infelizmente. Se a gente para observar a nossa sociedade de forma geral, então a gente consegue notar isso. Lógico, a influência positiva também existe, é importante, mas se a gente colocar numa balança, a gente vê que essa influência negativa tem mais peso na vida das pessoas, né? E quando a pessoa ela não tem consciência disso, ela acaba sendo mais influenciada. Então, por exemplo, há pessoas que pensam, não, a criança tudo bem, tem informação, adolescente tudo bem, não, mas já adulto não tem. E é mentira, ciências, estudos, se a gente ficar aqui falando, eu vou citar várias pesquisas que eu já li sobre isso, que mostram que não. Nós somos influenciados o tempo todo. Até a nossa morte. Então, quando a pessoa não tem essa consciência, ela acaba sendo influenciada por tudo. Eu acredito que quando a pessoa tem essa consciência, ela consegue se blindar. Então, ela fala, opa, eu vou porque às vezes você tá num ambiente que não tem jeito, você tá ali, entendeu? A influência acontece ali. Mas você escolhe não se deixar ser influenciado por aquilo. Você tá mais alerta, né? Exato. Você percebe que aquilo pode ser um problema, então você fica mais alerta. E eu vejo que talvez tenha sido isso que aconteceu com você quando você decidiu virar a chavinha. Falar, não, então eu vou me dar um ano, eu perdi isso, ok. Então naquele momento você mostra que você se colocou ali pra você mudar a sua vida sem depender do que as pessoas estavam falando a seu respeito. Foi isso? Foi. E o que eu mais temia, assim, que era ficar sozinha, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, é isso às vezes que a gente não nota, né? E é perfeito, assim, isso que você falou. O negativo, ele fala muito mais alto. E é uma coisa inerente ao ser humano, porque você vê, se eu te contar uma piada e você achar extremamente engraçada, você vai rir muito. Se daqui 3 dias, 4 dias eu te encontro e eu conto a mesma piada, você já não vai rir tanto. Se daqui 2 semanas eu te conto a mesma piada, você não vai nem me deixar terminar. Você vai falar assim, Paty, essa você já me contou. Você já me falou dessa piada, eu já sei. Você vai até falar, ai, de novo aquela piada, né? Ai. Agora, se eu te conto uma história triste, você vai chorar. Se eu começar depois, ai, Carol, lembra aquilo que eu te contei? Você já, você vai chorar de novo. E se eu te contar 20 vezes, você vai chorar 20 vezes. Você não vai falar assim, olha, você já me contou essa história triste. Por quê? Porque, eu não posso cortar ela, deixa ela curtir a tristeza dela. Ela tá triste, deixa ela falar.
O alegre, não. O alegre, não, você já me contou, você já falou, né? Então, a gente tem essa coisa, né? A gente é muito mais voltado para isso, né? Desde sempre. Você não precisa ensinar um bebê a destruir as coisas. Você dá na mão dele, ele quebra. Você precisa ensinar, né? Você precisa ensinar assim, olha, isso quebra, não amassa, não aperta. Olha, vai abraçar um amiguinho, não enfia a unha nele, tá? Vai devagar. Não coloca o dedo na tomada. A gente tem que... É o não que te educa, né? É o não que educa, não é o sim. Você... Inclusive, hoje, você tem algumas coisas que são consideradas modernas, principalmente nessa minha área, né, do empreendedorismo e tal. Eu estava ouvindo, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, uma pessoa falando assim que ela trabalha com treinamento, né? Então ela chegou para mim e falou, Paty, a gente está trabalhando muito mais com o não do que com o sim. E ela falou isso como se fosse uma tendência, assim, uma coisa nova. Eu falei, é sério? Estou trabalhando, tá bom. E ela, não, porque a gente, agora saiu uns estudos novos e tal, eu estava lendo umas pesquisas americanas, e aí eles chegaram à conclusão de que que o treinamento mais perfeito que tem, mais correto, que dá mais certo, é um treinamento 80-20. Eu falei, sim, mas 80-20 é o princípio de Pareto. Ah, não, Patrícia, não vem me explicar esses negócios de economia. Eu falei, tá bom, então continua. Deixamos o Pareto pra lá. Fala. E ela, não, porque o 80-20 é assim. Você tem que dar um treinamento onde 80% do tempo você tem que dizer para as pessoas o que não fazer. E 20% do tempo você vai dizer o que elas têm que fazer. E eu digo, tá, isso é novo. Sim, é novo. Eu falei... Isso são os 10 mandamentos. Ela falou, quem? 10 quem? Eu falei, Moisés. Sabe Moisés? Ah, tá. Sei. Aquele que subiu um monte. Eu digo, subiu. Tá, é esse mesmo. O que são os 10 mandamentos? Você tem 8 não. Pode contar. Se em casa não tá lembrando, pega aí e conta. Você tem 8 que começam com lo, né? Em hebraico, não. E você tem 2 que diga, faça isso, faça aquilo. Então isso não é novo, né? E ela assim... Então, mas aí o treinamento... porque tudo se repete, né? Tudo é cíclico. E eu acho que as séries mostram isso pra gente de uma maneira muito rica, as séries, as novelas bíblicas... Primeiro porque você já sabe o que vai acontecer. Então você assiste sob o ponto de vista que você sabe como aquilo que está sendo desenvolvido chegou naquele fim que você já sabe qual é, né? Não tem spoiler porque você já sabe o fim. Então você fala, nossa, então foi assim que chegou ali, né, e tal. E aí você vê que por mais que as épocas são diferentes, por mais que os locais, as culturas são diferentes, os seres humanos são iguais. Não tem nada muito novo. Todo mundo meio que age e reage das mesmas formas, né? Então você veja assim que se a gente é mais atento, se a gente busca separar, né, a má influência da boa influência, a gente só tem a ganhar. Porque quando você vê, por exemplo, um personagem que você sabe que o fim dele vai ser trágico. Você vê como ele foi construindo aquele fim trágico. Não aconteceu da noite para o dia. Foi uma sugestão que alguém falou, foi uma coisa que alguém fez, foi um caminho que ele não devia ter percorrido e ele escolheu percorrer. Então você vai ligando os pontos, né? Diferente de quando você assiste uma ficção que ela é montada para ter um final feliz. Sim. Então não importa o que aquele personagem faz, se ele mente, ele rouba, ele engana, mas no fim... Ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem, porque ele é o principal. Você fala, gente, mas ele fez tudo isso, mas assim, morrer ele não vai. Porque você vai acabar o negócio, ele morre. Morrer ele não vai. Então se criam ali situações, né, de maneira artificial para te dar aquele impacto comercial até, que uma série, que um filme precisa ter. E nas séries bíblicas, nas novelas bíblicas, não.
você tem que retratar o que aconteceu, obviamente com histórias paralelas, que vão te dar um contexto, né? Porque você tem que fazer a pessoa entender por que aquilo era importante. Porque hoje, se você olhar, sei lá, para uma série, por exemplo, você olhar para a novela de José, você vai falar assim, gente, por que as egípcias raspavam o cabelo? Hein? Então, você tem que contextualizar aquilo com outras histórias para entender por que elas faziam aquilo, por que aquele tipo de roupa era usado, por que o branco, por que de cada praga que aconteceu, por que aquilo realmente era muito pesado para os egípcios. Então, você tem que criar essas histórias paralelas. Mas, mesmo assim, o fim você sabe qual é. Então, acho que isso te dá uma perspectiva muito interessante de como você vê que aquele personagem construiu a derrota dele, porque não veio sozinha, e ele, de certa forma, é responsável, e como aquele outro, que às vezes tinha tudo para se dar mal, conseguiu reverter a situação, né? Eu acho isso extremamente interessante, mesmo hoje, num mundo tão diferente que a gente vive do que era naquela época, né? Sim, porque se a gente parar para pensar, um grande diferencial, não desmerecendo outros tipos de entretenimento, mas muitas vezes você assiste um filme, o enredo ele, né, prende a sua atenção, chama a sua atenção, mas tem muitas cenas de violência, de nudez e tudo mais, e aquilo, depois que você termina, já passei por isso, eu não sei se você já passou, mas depois que eu termino de assistir, eu falo, ok, não me acrescentou em nada. Eu aqui, ao contrário, okay, né? Falo, meu Deus, perdi 2 horas. Não me acrescentou em nada. Então, o que chama atenção, e eu tenho ouvido bastante aqui, né, nos bate-papos que a gente tem tido, é sobre os retornos em relação a séries e novelas bíblicas. Pessoas que dizem assim, olha, depois que eu comecei a assistir a série Reis, depois que eu comecei a assistir a novela Gênesis e outras, eu passei a refletir mais sobre isso e isso. Ou eu busquei ajuda para minha depressão. Ou era o único momento do dia que eu senti alegria. E ver esse retorno traz exatamente essa conotação que você falou agora. O quanto isso é um entretenimento, mas com essa base de fazer as pessoas terminarem e falarem... não terminar e falar, nossa, mas... Não, terminar e refletir, olha, a história desse personagem aqui... Eu tô passando por isso. Nossa, mas aconteceu há mais de 3.000 anos. Porque né? os dramas são os mesmos. Exato, os dramas são os mesmos. Então, as pessoas passam a refletir sobre... Né, lógico, quem se propõe a fazer isso, obviamente, né? Mas a gente vê que acontece com muitas pessoas. Então, são situações que edificam. Eu tenho uma experiência na minha infância. Eu assisti uma novela. Assisti essa novela com a minha avó. Uma novela. Deveria ser só mais um entretenimento, né? Mas tinha um enredo ali não muito legal, e aí mostrava uma cena de morte, e enfim. Eu tinha 6 para 7 anos, eu simplesmente desenvolvi insônia, passei a não dormir mais sozinha, comecei a procurar meus pais, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E depois de eles muito investigarem, eles descobriram que era... Porque eu tinha até medo de falar. Eles descobriram que a raiz estava nesse personagem dessa novela que ficou no meu subconsciente. E eu achava que ia acontecer comigo. Então, assim, influencia muito. Eu tô falando de quando eu era criança, mas nos influencia até os dias de hoje. Eu particularmente, não gosto de filme de terror. Porque se eu assisto um filme de terror 10 horas da noite, eu não vou conseguir dormir. Se eu dormir, eu vou ter pesadelo, sabe assim? Então, nós somos influenciados pelo que nós assistimos também, né? Não, sem dúvida que sim. E a criança, principalmente, né? Eu acho que hoje em dia, na nossa época, assim, né? Lá atrás, a gente tinha uma tela. Nós tínhamos a televisão. E ela era muito mais controlável, né? Porque havia horário, você tinha uma responsabilidade, digamos, maior por parte de quem exibia aquele conteúdo, no que diz respeito à faixa etária, né? Então, você tinha determinadas coisas que só iam passar depois das 11 da noite, depois da meia-noite, e era só televisão. E, geralmente, as famílias tinham uma TV em casa, no máximo 2.
né? Então, os pais tinham muito mais controle sobre aquilo que os filhos viam. Hoje, não. Hoje, você tem inúmeras telas, você tem tudo quanto é tipo de conteúdo, inclusive conteúdo que se diz voltado para criança e que os pais, às vezes, estão extremamente confiantes que o filho está assistindo aquilo porque é para criança, porque vai ler a classificação indicativa de idade e tá lá livre. Mas se você prestar atenção, você vai ver que aquilo não é bom. A gente tem até uma experiência em comum em relação a isso, sobre uma pauta, né? Exatamente. De uma criança que foi envolvida por um anime, né? Um desenho, um anime, enfim. E ela foi influenciada indiretamente, obviamente, por aquele anime. E ela começou a reproduzir o que acontecia naquele desenho e que não era nada bom, né? Não era nada bom. Esse especificamente era do Caderno da Morte, né? Então, assim, muitas vezes os pais falam, não, mas isso é uma ficção, meu filho entende e tal. E você lembra que não era uma menina pequenininha. Exato. Não era uma menina pequena, não era assim dizer, é criança e tal. Foi uma pessoa, né, uma menina que ela achou que as pessoas eram descartáveis igual no anime que ela estava assistindo. Então, essa pessoa é ruim, ela tem que morrer. Como faz para ela morrer? Bota o nome dela no caderno. E a menina tinha um caderno. E aquilo era assustador, porque os primeiros nomes das pessoas que ela queria que morresse era do pai e da mãe. Nessa ordem, né? Então você veja que aquilo foi uma influência assim, não, mas o que tem? Mas também não pode ver nada. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, não tem tempo. Ok. Mas o que isso faz na cabeça dessa criança? Você lembra dessa novela até hoje? Até hoje. Obviamente que hoje ela não te influencia como influenciou naquela época, mas é uma coisa que você não esqueceu. Mas eu tenho certeza que se eu pegar pra assistir, não vai me fazer bem. Não vai fazer bem. Da mesma forma. Então, é isso muitas vezes hoje que a gente tem que escolher, né? A gente tem que saber que vai ser influenciado. É aquilo que você falou. Quanto mais a pessoa nega, não, eu não sou influenciado, eu sou mais eu e tal. Todos nós somos. Todos nós somos. Então, uma vez que todos nós somos influenciados e influenciáveis, o que é que a gente vai deixar que nos influencie? Que se você parar para pensar, sair do automático, né? Porque hoje também com a correria, né? Com a pressa, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas parece que perderam um pouco o timing do raciocínio. A gente precisa de tempo para raciocinar. Nem tudo pode ser tão rápido assim, né? Então, nessa correria, as pessoas acabam desligando o cérebro. E não raciocinam. Então, assim, hoje todo mundo tá falando de tal coisa. Meu corpo, minhas regras. Então, é isso aí. Meu corpo, minhas regras e tal. E você não para analisar, né? Mas tem essa coisa, né? Meu corpo, minhas regras. E a sua mente? Será que a sua mente segue as suas regras? Ou quais são as suas regras para sua mente? Porque as pessoas definem um monte de regra para o corpo, mas para a mente não. Então, ela assiste qualquer coisa, ela não tem filtro, porque ela acha que ela não é influenciada por aquilo que ela vê. Então, ela não tem essa preocupação, né? Eu costumo fazer uma analogia assim, você não permitiria que alguém chegasse na sua casa e despejasse um latão de lixo no seu tapete. Se você abrisse a porta e alguém tivesse com um latão de lixo na mão, você já ia falar, não, nem entra, sai com isso daqui. Nem entra, pelo amor de Deus, você ia fechar a porta. Agora, com a sua cabeça, você permite que entre com o latão de lixo, que jogue ele todo dentro da sua cabeça, você fica revirando aquilo por muito tempo, você reproduz aquilo, você também joga esse lixo no tapete da sala de outras pessoas. Então, a gente não tem o mesmo critério, né? Justamente por causa dessa falta de percepção de que nós somos todos influenciáveis. Então, eu sou muito seletiva. Na minha casa, por exemplo, eu tenho perto de 800 livros. E sempre quando as pessoas vão à minha casa, elas falam, primeira coisa, nossa, você já leu tudo? Foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, você já leu tudo? Basicamente, sim. Nem todos são meus, alguns são do meu marido.
Muitos são deles, mas assim, tem livro, por exemplo, como eu tenho um clube da leitura, eu ganho muito livro. Tem livro, por exemplo, que eu começo a ler e que eu digo, não vou terminar, não é bom. Então por que você não dá para alguém? Porque não é bom. Simples assim, né? Não, mas para alguém pode ser bom, mas se não foi para mim... Porque quando você lê um livro, você tá bebendo do pensamento de uma outra pessoa. 100%. E se é uma outra pessoa que tem intenções erradas, ou então que segue valores diferentes e que às vezes não vai acrescentar mesmo, né? Então, esse filtro é muito importante, exercitar o cérebro. Eu chamo de exercitar o cérebro. A gente conseguir analisar e não absorver tudo que passam pra gente. Tudo que passa pelo nosso caminho, a gente absorve. Eu demorei a entender isso na minha vida, hoje eu entendo isso, mas é difícil, porque é muito subliminar, né, tudo isso. Né? E na nossa profissão, a gente tem que se informar muito, ler muito, saber das coisas, né? É a nossa obrigação saber das coisas, reportar as coisas. Então, a gente tem que ter esse filtro muito mais aguçado, porque você imagina, não é só você deixar uma notícia entrar na sua cabeça, mas você vai ter que reproduzir aquilo. De que maneira, de que forma? Então a gente tem que ser muito, muito, muito seletivo. Mas não só nós, né? Todo mundo, porque todo mundo é influenciador. Não é só aquele que tem lá o Instagram, né, com selinho azul, que é o influenciador. Todo mundo influencia, né? A maneira que você fala vai influenciar os seus filhos, né? O que você faz vai influenciar os seus filhos. Então, tem muita gente que fala pra mim, eu queria tanto ler como você lê. O que você faz? Eu digo, eu leio, é só isso, eu leio. Não tem... Você quer ler? Você senta e lê. Não sou melhor que ninguém, não tem nenhum segredo. Não. Eu queria tanto que meu filho lesse, mas você lê? O seu filho vê você lendo? Eu não queria que meu filho falasse dessa maneira. E a gente que tá de fora, a gente fala assim, seu filho fala igualzinho você fala, né? Então, a gente influencia. Não, mas eu não queria que ele falasse assim. Ok, você não queria, mas a maneira que você fala é o que ele vai reproduzir. Né? Eu trabalhando com finanças, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não queria que meu filho fosse gastão, mas você é como? Né? Eu não queria que meu filho falasse uma coisa e fizesse outra, mas você faz o quê? Você vai ao shopping dizendo que você vai comprar um sapato e você volta com 5 sacolas. Ele tá vendo. Sim, né? E então, isso fica mais uma vez no subconsciente. E aí essa pessoa, às vezes, na vida adulta, reproduz esses comportamentos e ela nem se dá conta que são os mesmos comportamentos que o pai ou a mãe tinham, enfim. É basicamente isso, né? Então, eu vejo assim que, pra mim, pessoalmente, todas as novelas bíblicas que eu assisti, elas me ensinaram muitas coisas. Tanto é que, sem perceber, quando terminava um capítulo, porque, assim, pra minha rotina, eu não consigo assistir no momento que tá passando. Eu vou assistir depois no Play Plus, né? Então, o que eu gosto muito, porque, assim, eu assisto 2, 3 capítulos de uma vez, porque parece que um é muito curto. Então, eu gosto de assistir vários, né? Às vezes eu volto, eu digo, peraí, o que ele falou? Por que aconteceu isso aqui? Eu volto e vejo de novo. Então, eu, sem perceber, quando eu terminava um capítulo, às vezes antes de emendar no seguinte, eu parava e falava assim, o que eu aprendi com esse capítulo? O que aconteceu? Não, peraí, acho que eu não entendi alguma coisa porque minha cabeça tá oca, eu acho que eu não aprendi nada. Volto, isso aqui eu não tinha visto. Nossa, eu não ouvi esse diálogo, onde estava a minha cabeça? Né? Porque a gente dá aquelas desligadas. Então, eu adquiri esse hábito assim, o que eu aprendi hoje com esse capítulo? O que isso me ensinou? Teve algum específico que você lembra? Alguma cena? Vários específicos, mas, por exemplo, tem um que eu me lembro da novela Jesus, que foi muito engraçado, que meu marido até estava comigo, ele deu risada. Porque, assim, Jesus era muito confrontado pelos religiosos, né? Então, estavam lá o sumo sacerdote, né? O sogro, e eles lá sempre mancomunados, né? E falando alguma coisa e como é que se diz?
tentando criar alguma armadilha para Jesus, né? E por mais que a gente saiba que nada do que eles fizeram deu certo, você via ali a engenhosidade, né? Então eu lembro que eu falei assim, gente, eu li tantas vezes na Bíblia a palavra iniquidade. Eu acho, isso, tudo bem, você sabe que aquilo é negativo, que é uma coisa ruim, mas isso é iniquidade, é tramar o mal. Você fazer o mal para uma pessoa sem querer, sem perceber, é uma coisa. Você fez aquilo que era mal, que era ruim, ok, mas você não fez por querer. Agora, aí eu falei, gente, é isso que é iniquidade, como que eu nunca vi, né? Uhum. Então eu me lembro que eu falei, gente, é isso aí, é você maquinar o mal, é você fala, não, a gente vai fazer isso, e aí ele vai tropeçar ali, mais pra frente ele vai cambalear, e aí depois ele vai cair. Então era aquilo, né, que eu falei, nossa, isso... Será que eu faço isso? Será que às vezes eu fico, não, eu vou fazer tal coisa, porque aí tal pessoa que fez aquilo pra mim, e eu vou me vingar... Gente, eu não posso ser igual esse sacerdote, né? Uhum. E eu até me lembro que eu tava pensando isso, e eles sempre todos de preto, né? E eu falei alto assim, falei, ai, seus urubus, né? E aí em seguida entrou a imagem de Jesus todo bonitinho, e aí eu falei, tá vendo? Jesus tá sempre todo bonitinho. Aí meu marido deu risada, porque eu falei, Jesus tá sempre tão bonitinho, né? Tá sempre arrumadinho, pode estar no meio do nada, assim, no deserto, aquele calor infernal, mas ele tá sempre todo bonitinho, né? Então você vê que se você buscar até no mau exemplo, você entende por que você não deve fazer aquilo. E você, por mais que eu falei, seus urubus, né? Eu falei, gente, mas sem perceber a gente faz isso também. Porque às vezes alguém falou mal de você, fez uma fofoca. Aí você fica assim, preciso contar pra alguém. Preciso contar pra alguém que ela falou de mim, porque... Poxa, mas por que eu vou contar pra alguém? Quer dizer, se eu fiquei incomodada que ela falou mal de mim, eu vou falar mal dela. Eu vou fazer igual que ela fez. Exato. Não posso ser igual aquele sacerdote. Exato. Não posso ser igual aquele urubu, né? Então, acho que até nesses momentos, assim, de você ver maus exemplos, você aprende que você não é tão diferente daquela pessoa. E que se você não tomar cuidado, você pode acabar agindo de forma similar, né? Em outras áreas da vida, talvez. Em outras áreas da vida. Talvez não com tanto, né, com tanta ênfase ou com tanta raiva, mas você acaba fazendo, né? E se eu chego pra você e falo, conheci fulana, e aí, você gostou dela? Então, Carol, não achei legal, não. Quando você for falar com aquela pessoa, você já vai pensar, a Paty não gostou dela, então já vai com o pé atrás. Sim. Eu te influenciei só de repente porque eu fiz assim. E tem um outro lado também, que é essa blindagem. Quando você tem essa consciência, pelo menos eu sou assim no dia a dia, e eu converso muito com meu marido sobre isso. Se uma pessoa vive fazendo fofoca pra você de outras, com certeza ela faz fofoca sua pra outras pessoas. Porque é a maneira que ela age. E entender isso nos blinda também, porque você não cai não entra, porque a fofoca tipo aquelas armadilhas, né? Porque quando você vê, você já tá envolto, né? Porque daí o ser humano é curioso, aí você quer saber o que aconteceu. Ainda mais se você chega e fala assim, você não sabe do que eu sei. Então, a primeira reação é, conta aí, né? Então, assim, quando a gente tem noção das influências e de que forma elas podem nos prejudicar, a gente vai aprendendo a nos blindar. E o legal das séries e das novelas, eu achei bem legal que você falou isso, que você refletiu, você fez essa comparação de como os religiosos, os fariseus, como as atitudes deles, você poderia estar repetindo, né, de outras formas, enfim. Em Reis a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente viu, né, a postura do juiz Eli com os filhos, né, quantos pais nos dias de hoje acabam tendo essas mesmas atitudes, às vezes até de forma inconsciente, né, talvez não tão inconsciente assim, mas enfim. A gente consegue trazer essas reflexões a todo momento, e isso é muito legal, porque é um conteúdo que, se você para observar, você termina de assistir, se você quiser, você consegue trazer essas reflexões, né? Sim, porque você vê quantos 1000 anos atrás, né, e os seres humanos são
os mesmos, né? A gente tem os mesmos dramas, os mesmos pensamentos, a mesma forma de agir. E a forma como o juiz que julgava os outros, né, não julgava os filhos, é batata, assim. Quem não faz isso? Uhum. Porque você sempre se dá um desconto, que muitas vezes você não dá para o outro, né? Quando a gente erra, a gente quer que os outros entendam. Não, mas eu errei, mas também, olha, foi por causa disso, mas foi por causa daquilo e tal. Quando o outro erra, não tem aquela assim, olha, você errou por quê? Mas não, é assim, nossa, você errou. Então, você quer justiça para o outro e misericórdia para si, Uhum. né? São pesos e medidas que, apesar de serem as mesmas, você considera diferente, né? Quando o caso é seu. E aí, quando você assiste com essa vontade de aprender alguma coisa, de absorver alguma coisa positiva, você tira essa lição, né? Porque também é muito fácil, às vezes, você tá assistindo e fala assim, nossa, eu conheço um pai assim, eu conheço uma mãe assim, que você fala, você avisa, você fala que teu filho é isso, teu filho é aquilo e tal, e ele não acredita. Eu acho que essa pandemia mostrou muito isso, né? Eu me lembro até que eu escrevi um post, um texto da minha coluna do R7, eu escrevi sobre isso. Foi uma mãe que ela postou na rede social dela, ela postou assim, quem é essa criança insuportável dentro da minha casa? Ela postou essa pergunta. Quem é essa criança insuportável dentro da minha casa? Se referindo ao filho? Se referindo ao filho dela. E aí eu fui ler, porque aquela pergunta, né, eu falei assim, de quem que ela tá falando? E nem era uma pessoa que eu conhecia, foi alguém que mandou pra mim e falou, eu acho que isso aqui vai te interessar. E aí, de fato, eu li e ela tava falando, ela falou, olha, era um menino de 11 anos, e ela contou que ela sempre trabalhou muito, que com 4 meses ela já voltou a trabalhar e o filho já ficou com outro para escola, para creche, não sei para onde. E que ela, por conta da pandemia e o filho estudando em casa e sem poder sair de casa, ela falou, eu não conheço essa criança. E aí ela dizia que muitas pessoas tinham alertado sobre quem era o filho dela. O que ele fazia, como ele agia, o que ele falava, como ele praticava o bullying dentro da escola. E ela, não é que ela não acreditava, é tipo o juiz Eli. Você vê assim pela feição dele, né, que ele sabia, mas ele negava, né, a hora que a serva dele, né, foi falar que a filha tinha sido violentada, ele sabia que aquilo era verdade, ele não viu, ele não tinha nenhuma pista, mas ele sabia o caráter dela e da filha e do filho dele. Então, na hora que ela estava contando, ele sabia que aquilo era verdade, mas ele fez uma escolha ali. Continuar negando, né, continuar fazendo ali vista grossa, tentar, de alguma maneira, manter as aparências, né, sendo que estava todo mundo vendo. Então, você veja, né, que como a gente reproduz as mesmas coisas, a gente escolhe muitas vezes não ver aquilo que a gente não quer, porque aquilo é penoso, é pesado, é chato. Então vai nos você confrontar escolhe. muitas vezes, né? Confrontar atitudes, confrontar pensamentos, confrontar até mesmo um caráter, né? Te tira um pouco daquela área confortável, né? De você pensar que tá tudo bem. Ah, já tenho tanta coisa para me preocupar. Não, depois eu vejo isso, né? E os problemas, eles não desaparecem, né? O tempo, ele não resolve problemas. Tem gente que diz que o tempo cura tudo. O tempo, dependendo do que, ele piora as coisas, né? Então, quanto mais você deixa a coisa crescer, pior ela fica. Sim. É aquilo que a gente fala, né? Quando você vê uma pessoa que está namorando e aquele namoro já não dá muito certo, e a mulher tem muito esse pensamento, não, depois que a gente casar vai melhorar, não, ele vai amadurecer. Você fala assim, minha filha, não vai.
esse problema aqui hoje é desse tamanho, o casamento, ele potencializa os problemas, né? Então, se você não resolver isso agora, não vai funcionar. Mas é aquilo, né? Só acredita vendo. Não, e também, ó, tem tudo a ver com influência, porque a sociedade, quando eu falo a sociedade, né, a gente vê de forma geral, né, na mídia e tudo mais. Sempre vendeu a ideia de, tipo assim, Hollywood, né? O casamento é aquela história do príncipe encantado e tudo mais, romance, maternidade também, maravilha, tudo lindo. Aí quando você vai, você fala, então tá bom. Aí você vai ver na prática, na sua vida não acontece. Aí você acha que o problema é a sua vida. Mas aí você começa a ver a realidade da vida de outras pessoas, você vai, não, pra elas também não é assim. Então, nós somos influenciados por uma indústria que, por motivos que não são edificantes, que são financeiros, vende-se ideias que são irreais, que são ilusões. Só que isso entra, mais uma vez, no nosso subconsciente e acaba sendo uma influência pra gente, né? Então, desde as pequenas coisas, né? Você vê a atriz acorda maquiada. Você sabe que aquilo não é assim. Mas por mais que você tenha noção e saiba que aquilo não é daquele jeito, ninguém acorda com aquela cara, com aquele cabelo, né? Que só faz assim e já tá tudo ok. Por mais que você saiba que não é assim, a hora que você levanta do avesso e você se olha no espelho e você fala, eu não sou que nem ela. Tem alguma coisa errada comigo, né? Eu me lembro, você falando de maternidade, eu me lembro de uma... Eu também escrevi sobre isso. Eu me lembro de uma série que eu tava assistindo, de uma policial. Era uma série inglesa. E aí, a policial resolveu, assim, que por causa da idade, ela tinha que ter um filho. Ela não tinha namorado, mas ela queria ter um filho. Então, ela saiu com alguém lá que ela viu que era... esse aqui é alto, eu quero que meu filho seja alto, esse aqui tem o olho verde, eu quero... vai ser legal, ele é bonito, meu filho vai ser bonito. Então, ela foi assim, né? Escolhendo como se fosse uma equação matemática, que isso mais isso vai dar aquilo. Esteticamente, né? E aí, criou lá toda uma situação e engravidou. E na vida dela, não mudou nada. Porque, imagina, é uma coisa que você para pra pensar, você fala, meu Deus. Ela tava com 8 meses de gravidez e ela tava correndo numa floresta com uma arma na mão, correndo, assim, imagina, ela tava correndo atrás de um homem. Então, o bandido correndo e ela grávida, com aquela barriga de 8 meses, ela corria com a arma na mão assim, ela pulava raiz de árvore, você falava assim, gente, isso é uma coisa totalmente irreal, chega a ser irracional, porque primeiro, que se ela corresse desse jeito, ela nem conseguiria, né? Nasceria no meio do pé dessa árvore, já para começar a história. Segundo, ela não tem esse pique, né? E depois que ela pegou o cara, ela alcançou o sujeito, quer dizer, uma coisa tão absurda, né? Que você fala, meu Deus, agora foi longe demais. Mas ela conseguiu prender o cara, ela agachou pra algemar o cara no chão. Com 8 meses, você agachar e levantar daquele jeito, pum, tô de pé, agachei, não é possível, né? Eu nunca fiquei grávida na vida, mas eu sei que aquilo não é, até eu sei que aquilo não é possível. E depois que tudo aconteceu, que aí chega aquele monte de viatura, com aquele monte de gente pra ajudar, ela sentou assim, preciso de uma água, você tá bem? Tô, não sei, acho que é o sol. Não é porque você correu atrás do bandido com aquela... E, tipo, 2 dias depois ela teve bebê. E ela chegava... E continuou trabalhando normalmente. Ela chegava em casa, numa casa toda arrumada, onde ela abria uma panela que sei lá quem botou aquela comida dentro, sentava assim pra jantar, garrafa de vinho do lado, o bebê já tava dormindo, sei lá quem botou pra dormir, sei lá quem trocou a fralda, sei lá quem... calava aquele bebê porque ele chorar nem chorava. No outro dia de manhã ela estava de novo trabalhando. Quer dizer, aquilo te mostra o quê? Que aquilo não vai mudar nada na sua vida. Não, você tem que ter um bebê, não importa quem é o pai, importa o seu relógio biológico. Quer dizer, vendem essas ideias de uma forma tão surreal que era pra gente olhar e falar assim, gente, aí não, né? Mas não, a gente deixa aquela...
Porque não é só aquela série. É uma outra que vai mostrar a mesma coisa. Sim. E depois é uma outra que vai mostrar a mesma coisa, né? É o Friends, que lá na nossa época dizia, não, é normal você tá com um, depois você tá com outro, depois você tá com outro, depois você volta com aquele, depois você tem um bebê que fica com fulano, sabe? Então normalizou uma série de coisas que não são daquele jeito e jamais serão daquele jeito. Sim. Mas que as pessoas, de certa forma, acreditam que vai ser assim. E para não parecer que é diferente, lembra de você ser aceito no grupo? Mas é preciso dizer que é tudo maravilhoso, que tá tudo bem, porque senão você vai ser tida como... Você tá errada, você é um ET, você tá fora. E sendo que na realidade nada é perfeito, né? Casar é muito bom, mas exige-se uma série de sacrifícios que ninguém fala para fazer aquele casamento funcionar, né? Ser pai, ser mãe, mesma coisa. Exige-se uma série de sacrifícios para que aquela educação seja boa, para aquela criança cresça num meio com boas influências. Então, é isso que a gente vê bastante agora em Reis também. Eu até separei aqui alguns comentários, inclusive um foi você que me mandou de uma leitora sua, né? Que eu achei bem legal, que foi a Vânia. Ela escreveu assim, que ela assistiu Apocalipse e que ela ficou maravilhada e que agora ela só iria assistir produções que acrescentassem na vida dela. Depois que ela assistiu Apocalipse, né? Teve outro da Helena Torno que ela falou que depois que ela assistiu Gênesis, que ela assistiu inicialmente só para entretenimento, mas ela aprendeu muito sobre a vida dela. Ela falou, pela primeira vez assisti algo que me fez bem e me ajudou a refletir sobre vários pontos da minha vida e da fé. Então a gente vê muitos retornos que mostram essa influência positiva, né? A Lívia deixou um comentário assim, que eu também achei bem interessante. Olhando para trás, depois de começar a assistir Reis, vejo o quanto o consumo de outras novelas me fizeram mal. Eu, criança, acompanhava muitas novelas e hoje sei que isso me gerou muitos problemas, concepções erradas de uma série de coisas. Que os pais de hoje tenham esse entendimento e livrem seus filhos desses conteúdos tóxicos. Hoje posso desfrutar de um conteúdo que realmente me edifica. Então a gente vê esses comentários e traz essa reflexão, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou consumir algo, vou ler um livro, assistir uma série, eu penso, ok. Quando eu termino, eu penso, de que forma isso me edificou ou não? De que forma isso me auxiliou em algo ou não? Não que... Às vezes a gente só quer espairecer mesmo, né? Mas até nesse momento a gente precisa analisar como a gente vai espairecer, né? Você precisa estar com o cérebro ligado, né? É isso que a gente tem que entender. A gente precisa estar com o cérebro sempre funcionando. Porque no momento em que você desliga, sim. É o momento que você acaba fazendo uma coisa que depois você fala, por que eu fiz isso? Porque sua cabeça estava desligada, né? E esse comentário da Vânia, eu me lembro que é porque eu fiz um dos episódios do Clube da Leitura, eu falei sobre isso. Eu tava falando, gente, não é só ler, você tem que escolher o que ler, né? Nem sempre você vai poder escolher. Nós, por exemplo, na nossa profissão, a gente tem que ver os dois lados de tudo, saber de coisas que às vezes você não gostaria de saber, né? A gente não tem muitas vezes essa opção. Mas eu estava falando, vocês têm que ter essa sintonia fina de entender o que é bom para você. De repente, eu leio um livro que para mim foi legal, porque eu tirei uma determinada lição, e que para você não vai ser legal. Que você não vai saber filtrar aquela... Nem tudo é perfeito, né? Então, às vezes você tem uma obra muito bem escrita, muito bacana, que te ensina coisas boas, mas também ali tem um outro viés que não é legal. Então você tem que saber separar as coisas, e nem todo mundo sabe fazer isso, né? E eu tava falando que dependendo do momento de vida em que a gente tá, a gente interpreta coisas de maneiras diferentes, né? E a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro, porque eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Por quê? Porque ela está falando de coisas que aconteceram, mas que podem acontecer na sua vida, de fato, amanhã.
Sim. Um exemplo que aconteceu ali pode acontecer com você amanhã e você fala assim, nossa, eu já sei como é que eu tenho que agir com respeito a isso. E aí eu falei, isso foi, acho que tem uns 6 meses atrás, mais ou menos, que eu falei, gente, eu já tinha assistido a novela Apocalipse da primeira vez que ela passou. E eu assistia dessa maneira, né? Eu ia lá no Play Plus, assistia 4, 5 capítulos de uma vez, depois passava uns 2, 3 dias, 4, 5 de uma vez, às vezes voltava no outro e tal. E aquilo foi muito rico pra mim, porque você viu, até então a gente tinha visto, né, histórias passadas da Bíblia e a gente estava vendo ali o futuro, né? A gente começou lá a ver que a novela começou lá na década de 90 e chegou até o presente momento e tal, e você fala, nossa, isso foi mesmo assim nessa época, que legal, que bacana. Mas eu tinha assistido na época que passou lá atrás. Depois, né, 2019, quando teve uma reprise que foi uma edição menor, né, mais curta, que também tá no Play Plus, eu assisti de novo. E é uma diferença tão grande ter assistido aquilo antes da pandemia e depois da pandemia, porque tinha coisas assim que eu falava, gente, as pessoas não vão aceitar tal coisa, né? Quando eu lia no Apocalipse que as pessoas iam se sujeitar a uma série de coisas, eu dizia, mas como que as pessoas vão se sujeitar? Não é que eu tô duvidando que isso vai acontecer, mas como que isso vai acontecer? As pessoas não vão permitir ter a sua liberdade cerceada. A gente custou tanto para ser livre, né, para viver em países livres e tal, e democráticos e etc. Mas depois da pandemia, você percebe como é fácil, né? A gente teve a questão aqui, por exemplo, do auxílio emergencial, né? Antes do auxílio emergencial, nós tínhamos milhões, não vou me lembrar agora exatamente, mas nós tínhamos vários milhões de brasileiros sem acesso à internet. A partir do momento que o governo diz que vai ter um auxílio emergencial, ou seja, vai dar dinheiro, e para você receber o dinheiro, você tem que ter esse cadastro, você tem que ter esse aplicativo no seu celular, em um dia nós tivemos 22 milhões de pessoas ingressando na internet. Um dia. Se você me falasse isso antes, eu ia dizer, mas o que vai acontecer para as pessoas de repente? Porque tem gente que nem documento tem. A gente que às vezes mora em São Paulo, mora em grandes cidades, você se esquece que há muitos brasileiros que não têm RG, que não têm CPF, que não têm certidão de nascimento. Sim. Mas que essas pessoas, em um curtíssimo período de tempo, tiraram os seus documentos e fizeram tudo o que tinha que fazer muito rapidamente, porque ou era isso, ou ia ficar sem sustento. Como é que você ia imaginar uma coisa dessa anos atrás? Né? Então como é que você fala assim, 22 milhões de pessoas baixando o aplicativo num dia? Como? Nem celular não tem. Deram um jeito, fizeram, aconteceu. Então coisas que a gente de repente pensa que ia levar muito tempo para acontecer, foi assim, foi no estalo. E aí você fala, E você teve esse insight quando você assistiu pela segunda vez? Quando eu pensei nisso, que eu falei, gente, lá atrás eu imaginava que era impossível, e não é, eu vou assistir de novo. E aí eu fui assistir de novo. Eu assisti 3 vezes. Eu assisti 2 vezes a versão inteira, e uma vez essa versão mais reduzida. E aí você fala, nossa, isso casa com aquilo. Então você vê que não é assim, não é uma ficção. Porque há ficções, principalmente em filmes mesmo de ficção científica, que você vê que parecem previsões, né? Nossa, aconteceu isso e agora tem aquilo e tal, né? Eu me lembro a primeira vez que eu assisti lá o Minority Report, né? Que é aquele filme do Tom Cruise, que o pensamento foi criminalizado. Você assistia aquilo e falava assim, gente, tem que ser muito louco para escrever um negócio desse. Não tá muito diferente de hoje, né? O cara que pensou em cometer um crime já era preso.
Por que eu digo que não está muito diferente de hoje? Porque hoje a opinião está criminalizada. Você nem fez nada, é um pensamento, é uma opinião. E já se está criminalizando opiniões. Sem que as pessoas percebam que ao criminalizar a opinião de um, não significa que não vai criminalizar a sua amanhã. Porque as pessoas batem palma quando, por exemplo, um jornalista... E vivemos para ver jornalista pedir censura, né? Vivemos para ver isso. Enfim. Mas você vê, né, que o jornalista aplaude quando o outro é calado porque pensa diferente dele, sem saber que amanhã o calado vai ser ele próprio. Porque tudo tem dois lados. Uhum. Tudo, não é dizer assim, não, ele tem que calar mesmo. Tá, se calar ele... Se você apoia, saiba que amanhã o calado vai ser você. Então, as pessoas não têm muito essa noção, né? Ah, fulano tem mesmo que acontecer. Tá, vai ter a reviravolta. Eu você acho tá dando que, poder demais. E eu acho que entra também naquela questão das pessoas exercitarem o cérebro e buscarem sempre entender o que está por trás daquilo. Porque, por exemplo, quem estudou publicidade, propaganda, sabe do que eu tô falando. Você vai divulgar algo, você tem toda uma estratégia para medir aquilo como algo bom, né? Eu lembro quando eu trabalhei na parte comercial, foi um dos meus primeiros trabalhos, ele me deu uma caneta quebrada e falou assim, me vende essa caneta, faz eu comprar. Ou seja, a gente precisa, né, nessa área comercial, precisa saber vender algo que às vezes nem é tão bom, a pessoa tá lá, faz... Quantas vezes? Eu já caí nessa várias vezes, de cair numa propaganda ou de olhar no Instagram, sei lá, uma confeitaria. Uau, olha essas fotos, olha esse doce. E aí quando eu fui lá, fui experimentar, não era nada daquilo do que a foto passava, enfim. Então, isso tudo é uma influência, né? Então, nós somos influenciados também sobre como pensamos em relação a outras pessoas. Então, esse exemplo que você deu, né, de censura e tal, também, porque quando a gente aplaude alguém sendo prejudicado e que a gente não conhece essa pessoa, às vezes a gente leu um textinho de 3 linhas e entendeu de forma errônea, porque a gente foi levado ouviu uma outra pessoa falar daquilo, mas ela falou daquilo porque... sei lá, é contra o pensamento dela, ou é uma outra ideologia política, e isso eu tô falando de tudo. De tudo, né, sem tomar partido mesmo. Então, tudo é resultado de uma influência, né, não tem jeito, não tem como fugir disso, é a vida, é o nosso dia a dia, e aí a gente tem o poder de escolha. Eu vou escolher como eu vou ser influenciado. Eu tenho esse poder de escolha. E a gente precisa exercitar muito esse poder. Porque, por exemplo, a gente que trabalha com a palavra, a gente trabalha com comunicação. Uhum. Nós somos ensinados, né, a como transmitir isso. Então, hoje se fala muito sobre fake news. Ah, fake news, tem que dizer... como é que se diz? Alguém tem que dizer o que é mentira, o que é verdade. Aí... as agências de checadores, né? E a pergunta é, quem checa os checadores, né? Mas, enfim, também é outro assunto. Mas se instituiu essa coisa, né? De, fake news, a gente tem que combater as fake news e tal. Mas, na verdade, o problema nem são só as fake news. Não, esse não é o maior problema. O maior problema é a manipulação da notícia real. Porque, veja só, eu posso contar um fato de várias maneiras diferentes. Então, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Vamos dizer que aconteceu um acidente, um ônibus escolar, lá com 40 crianças, caiu no Rio Tietê. É fato. Então, teve um ônibus... não é um fato, tá? Eu só estou assim, supondo. Uhum. Mas vamos dizer, isso é um fato. Caiu um ônibus escolar com 40 crianças dentro do Rio Tietê. Bumba. Isso aconteceu, não é fake news. Ninguém inventou. Só que há maneiras de transmitir essa notícia. Eu posso chegar e só falar isso aqui, caiu assim, lá. Como, por exemplo, se eu odeio o prefeito. Eu quero falar mal do prefeito. Então, eu posso usar esse fato para falar mal do prefeito. Eu posso dizer que a negligência da Prefeitura de São Paulo em cuidar do asfalto da Marginal Tietê fez com que esse ônibus caísse. Eu posso falar isso.
Se eu amo o prefeito, se eu acho ele maravilhoso, eu posso colocar a culpa em outro lugar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso dizer que, de repente, o motorista poderia estar bêbado, cansado e dormiu no volante, que a empresa de ônibus não deve ter feito a manutenção correta. Eu começo a supor coisas, né? Começo a jogar coisas ali. Eu não vou mencionar prefeitura, prefeito, condição de pista, se tinha guarda-reio, se não tinha, se tinha sinalização, se não tinha. Eu vou deixar tudo isso de lado e vou levar para outro lado. Ah, eu quero dar um tom emocional, eu quero dizer que não foi culpa de ninguém. Eu posso fazer uma coisa poética. Não, Patrícia, mas com morte de criança? Eu posso dizer, sabe o quê? A morte desce o rio. Olha que coisa poética. Então eu passei, sem a pessoa perceber, eu passei aquela informação de um jeito assim. Uma fatalidade, gente, aconteceu. A morte desce o rio. O que nós podemos fazer? Como eu posso dizer? Como eu posso pegar a história de uma criança e dizer fulaninho, tinha toda a vida pela frente e tal. A maneira de dar a mesmíssima notícia é muito diversa. Então eu posso dar o tom emocional, eu posso dizer que foi apenas uma fatalidade, eu posso dizer que não foi culpa de ninguém, como eu posso jogar a culpa nas costas de quem eu quiser. Então essa manipulação da verdade, ou seja, eu não estou criando uma notícia falsa, mas eu estou fazendo você entender a notícia do jeito que eu quero. E é isso que acontece hoje. Então, se você está com a cabeça desligada, você vai se deixar influenciar por aquela pessoa que foi treinada durante anos, às vezes décadas, para fazer o outro pensar exatamente o que ela quer. E até hoje em dia, nos filmes e séries, a gente vê isso, porque quando a gente está lendo uma notícia, a gente está buscando se informar. Quando a gente busca um filme, uma série, a gente busca, né, se entreter, às vezes espairecer um pouco. E a gente vê essa mesma analogia que você fez com a notícia, a gente vê no entretenimento também, e parece que cada vez mais. Então, se deixar a gente ficou o dia inteiro, né? Quase nada. Mas você tá então assistindo a série Reis, tá gostando? Tô assistindo a série Reis, tô gostando muito da série. Meu marido é fotógrafo, né? Então ele gosta muito de olhar esse outro lado artístico, né? Então a gente fica reparando e os ângulos, e é muito rica visualmente. É uma série muito rica na questão dos diálogos, né? De como se constroem aqueles diálogos para chegar até os fatos, porque a Bíblia narra pedacinhos, então você fala, como é que daqui esse personagem vai estar lá, né? Então você vê como a história tá super bem amarrada, e obviamente o ensinamento que ela deixa pra gente, né? Se a gente assistir com esse olhar, eu quero aprender, é algo bom, é um conteúdo bom, que vai me trazer uma coisa boa, e de fato você assistir com um olho mais crítico, com essa questão de se deixar influenciar positivamente, aí ela fica melhor ainda. E é uma escolha, né? A pessoa tem total liberdade, não é que a gente tá aqui falando o que tem que ou o que não tem que fazer, mas é uma escolha, e é importante saber disso. Eu acho que falar sobre isso é legal, porque as pessoas precisam entender que elas escolhem como elas serão influenciadas, e não ao contrário. Não ao contrário. Gente para influenciar sempre vai ter muita, pro bem e pro mal, isso vai ter muito. Por mais que hoje as pessoas digam, não, essa aqui é uma má influência, tira ela do caminho, não fala isso porque me ofende. Somos nós que temos que saber lidar. Se isso me ofende, por que me ofende? Eu escolho ser ofendida ou não. Né? Então não é que eu vou calar o outro, não fala mais essa palavra porque essa palavra me ofende. Por que essa palavra me ofende? Qual é o problema? O problema é, eu vou permitir que isso estrague o meu dia? Então, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, do tipo, o meu lema é assim, ninguém vai estragar meu dia. E você mudou, né? Só pra fechar sua história, você recomeçou, você voltou, você começou a trabalhar, né, na área financeira. Foi, que era uma área que eu nem queria saber mais, né? Porque eu dizia, não, foi tão ruim.
você falar de dinheiro, você falar de dívida, ai, é tão ruim, tão negativo, me lembra de tanta coisa ruim, mas eu falei, peraí, se eu sair e tem tanta gente que tá com o mesmo problema e eu tenho esse conhecimento, por que eu vou guardar isso? E aí que eu comecei a ver outras pessoas e eu no começo meio timidamente eu dizia, olha, fulano, eu fiz isso, não sei se funciona pra você, vê aí, e funcionava. E aí você, né, vê que aquilo vai... Porque o trabalho mais importante, eu acho que é o que muda a vida das pessoas. E pode ser qualquer coisa. Tem gente que fala, meu trabalho não é importante, meu trabalho não é interessante. Porque eu limpo o chão. Tudo bem, mas você manter um local onde a gente chega e fala assim, nossa, que chão limpo, né? De alguma forma você mudou, você fez alguma coisa boa, por menor que seja, né? Então acho que quando você vê esse valor naquilo que você faz, as coisas mudam, né? Então comecei a ver valor naquilo que eu fazia e no fim acabou virando o que é o meu trabalho hoje, né? Que legal, Paty. Só sucesso agora, né? Só sucesso não, mas a gente, né, nas derrotas ali, né, a gente faz o negócio reverter. É o que eu digo, quando você aprende o caminho, por mais que nem sempre você saia no local onde você quer, você sabe retomar esse caminho, né? E eu acho que é isso, você ter a cabeça boa, você não permitir que essas coisas exteriores mudem a essência, né, de quem você vai ficar bem. Não significa não ter problemas, mas sim usá-los, transformá-los, né? É o que te ensina. Lembra? Você aprende com o não, você cresce com o problema. O problema, quando você enxerga, é uma oportunidade. Nossa, esse problema não tinha passado ainda. Como é que eu vou sair disso? Até eu quero saber como é que eu vou sair disso. E aí você sai e você acaba, né, se fortalecendo, porque você fala, nossa, se eu passei por isso... O resto é fichinha, né? E é assim que a gente adquire experiência, é assim que a gente cresce. Obrigada, Paty, adorei. Imagina, eu que adorei, gente. Te espero mais vezes. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você por ter ficado aqui com a gente até agora. Lembrando você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar ligado aí nos próximos episódios e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, enfim, aquela pessoa que você lembrou aqui ouvindo o nosso bate-papo. Tá bom? Até o próximo episódio. E antes da gente encerrar, porque eu sempre esqueço, e a Clarissa sempre me lembra, assim, eu sempre esqueço. Se não ela me lembrar, eu vou esquecer. É uma lembrancinha pra você, uma lembrança do... Ai, que bom que você lembrou, Clarissa, como assim? Não, eu ia dar fora do ar, mas é legal dar aqui, né? Ai, que legal. Tá bom, Paty? Obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, pode abrir, né? Lógico. Deve, né? Vou abrir, ai meu Deus. Eu já vi que você gosta de café, então vai ser bom. Gente, vai pra minha coleção. Eu tenho uma coleçãozinha de canequinha de podcast. É a famosa caneca do podcast, tem que ter, né? Mas aí eu fico com ciúme, eu guardo ela, não quero usar. Obrigada, Paty. Carol. Tchau, tchau. Tchau, tchau.